Boa noite, meu povo. Tudo bem? Vamos começar a nos preparar para mais uma live. Espero que vocês possam falar para mim se o som tá bom. A imagem tá boa, tá claro? Oi, Manique! Isso aí, gente, ó, nós vamos dar 5 minutinhos para ir entrando. É uma live entre eu e a Patrícia novamente, minha amiga da semana passada. Tudo bem com vocês? Isso aí, gente. Vamos entrando. Consegui inicializar aqui, daqui a pouquinho a Paty já está entrando. Ela está verificando lá os comandos dela. Hoje nós vamos falar sobre BNCC. Quem é da educação sabe o que é isso, né? É a Base Nacional, como que é? Base Nacional Curricular Comum, tá? A nossa amiga já chegou, vamos ver se eu consigo mandar um convite para ela. Vamos lá, vamos entrando. No Instagram já tá comunicando aí as pessoas que nos seguem para estar aqui com a gente. Isso. Olá! Conseguimos! Finalmente, né? Boa noite, Paty. Boa noite, tudo bem, Mila? Vamos esperar chegar mais uns minutinhos. Deu certo com essa chuva toda aqui em São Paulo, certo, né? Tá cortando um pouquinho, mas eu tô falando para a galerinha que tá entrando aí devagar, que nós vamos dar aí uns 5 minutinhos, tal, para que o Instagram possa avisar as outras pessoas também. É verdade. Tô avisando as pessoas aqui, tá, Mila? Isso. Tô Já mandando o convitinho para quem ainda não chegou. Isso, quem já está aí com a gente também já pode mandar aviãozinho também aí para as pessoas que vocês conhecem, para escutar nossa live, principalmente pessoas da área da educação. Nossa live vai ser sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Quem é da educação já conhece bem essa palavrinha. Nós vamos falar da competência socioemocional dentro da base curricular. Isso. Nossa fundamentação teórica é Augusto Cury, né? Temos um pouco de Augusto Cury, Super temos importante. um exemplo assim pequenininho de como a gente trabalha isso em sala de aula. Vamos lá. Quem que já está conosco, vai mandando aviãozinho aí para as colegas professoras, quem é da educação, tá? Ah, já tem bastante gente já. Nós vamos falar também, não só no campo da educação, né? No campo da educação escolar. Vamos falar também na perspectiva da família apoiar, né? Da família incentivar, do estímulo super importante. Isso. Que às vezes nós vemos as coisas só de forma à escola, né? Educar, tratar, mas não, várias coisas o pai, a mãe, o tio, o avô também pode ajudar, né?
É verdade, né? E essas questões socioemocionais, elas já iniciam antes, né, da escola. É antes até do nascimento, né? É importante. Aham. É isso Acho que já mesmo. dá pra gente começar, né, Lila? Isso, vamos começar. Paty vai falar um pouquinho quem é ela, a formação dela, e depois eu vou falar da minha formação. Eu sou Patrícia Túlio, eu sou professora, né, de formação, minha formação é em pedagogia, me formei também em artes visuais, minha segunda formação é pós-graduação em educação moderna, que contempla tecnologias educacionais, e também gestão escolar. Sou gestora de uma escola pública aqui de São Paulo, uma escola para criança pequena, uma escola denominada antigamente creche, né? Agora chama CI. E já trabalho na área desde 2007, como educadora, como professora. Sou apaixonada pelas questões da infância. Olha só, nós nunca nos perguntamos quando que nós começamos na área da educação, mas nós começamos praticamente juntos, porque eu me formei nessa mesma época. Sou formada em pedagogia, também como a Paty, sou a Mila Bertier, e trabalho já há 10 anos na área da educação, também na área da educação infantil. Tenho uma pós-graduação em educação quase que administrativa, porque foi direito da educação. O direito sempre foi uma área que eu gostei. Então, eu procurei fazer essa pós por dois motivos, Paty. Eu fiz ela para me inteirar um pouquinho mais sobre as leis, sobre esse BNCC, né, o funcionamento mesmo, às vezes, administrativo da escola. E sabe por quê também? Porque eu fiz ela à distância e sem imaginar o quanto que isso seria importante hoje, né? Nós desenvolvemos esse estudo à distância. Então, quando eu fiz para me testar. Eu fiz para ver se eu conseguiria estudar sozinha, estudar à distância, pelo simples fato de ser uma formação que eu queria fazer. Porque às vezes a gente vai para a escola, vai para a faculdade, né? Tá lá junto com todo mundo, acaba caminhando naquilo. Agora, ter que estudar sozinho, EAD, que nem agora nós estamos com as nossas crianças, com os jovens, né? Nesse ensino remoto, olha que legal. A gente é bem intuitivo, né? A gente não imaginava que ia ser tão relevante para a nossa carreira. As tecnologias educacionais, a gente está inserido na questão remota da educação, a gente achava que era tão distante, né? E de repente a gente foi tão envolvida nesse assunto, né? Por uma questão triste, mas uma questão que deu um start novo para a educação também, né? Deu um novo olhar. Exatamente isso. Nossa, como que eu não acreditei, assim, falei, porque eu usei a plataforma, usei o mecanismo e achava aquilo distante da gente. Agora, a todo momento, nós estamos usando essas coisas, né? Bom, mas voltando na minha formação, eu fiz também uma formação na PAI São Paulo, Paty, de crianças com deficiência intelectual. Trabalhei em sala de aula com crianças assim, gosto muito. É uma parte que também as políticas públicas melhoraram bastante no decorrer desses 10 anos. Acessibilidade, pouco a pouco, tem sido cobrada nas escolas, porque já é lei. E é uma parte que também me deixa muito contente que tenha acontecido nas escolas, é a entrada das crianças com deficiência, seja ela qual for. E as professoras têm que estar correndo atrás para essas formações continuadas, né? Com certeza, né? E a gente não pode admitir o retrocesso agora, né?
jamais do fechamento, né, do fechamento das vagas para as crianças com deficiência, que a inclusão é as crianças estarem na escola regular e não estarem numa escola especial. Acreditamos que as crianças aprendem com as outras também, e é muito relevante a gente, né, lutar por essa causa de estar sempre, né, insistindo para que as nossas crianças, independente de como são, estejam em contato com outras, né, iguais ou não iguais, para que a diferença seja valorizada, né, não discriminatória. Isso, eu acho que a gente pode fazer uma live sobre isso também, Paty, porque tem muito... Ah, claro! Falar... Adoro falar sobre, né, a inclusão, que ela é de fato, acontece quando a criança está inserida numa escola regular e não numa escola especial. Pronto, falei. Isso. É bom porque daí pelo menos a gente já vai falando aquilo que é a nossa ideologia, né? E verdade. Agora a Paty vai abrir a parte do BNCC, vai dar uma introdução para vocês. A BNCC, né, ela é uma política pública, é a Base Comum Curricular Nacional. Ela entrou em 2018 para vigor, né? Ela une todos os conteúdos de todas as escolas, ou seja, tá com microfonia, né? Deixa eu um pouco mais para longe. Aí, essa base, ela unifica os conteúdos das escolas, tanto particular quanto pública. Então, todas as escolas têm que apresentar o mesmo conteúdo para o aluno, certo? Então, é essa base comum curricular. A gente pensou em falar no campus, né? E o campus, na verdade, a base comum curricular, ela tem 10 campos, né? E assim, 10 campos de formação cognitiva. Língua portuguesa, matemática, história. Então, tudo aquilo que já era habitual da escola ensinar. Aí entrou o campo socioemocional, não menos importante, né? Só que de uma forma mais sistemática, porque ele era tratado de uma maneira como se fosse uma aptidão normal das pessoas, desenvolver tais emoções, desenvolver tais comportamentos, né? Era tratado como um comportamento inato do ser humano. Não, gente. E na escola, a gente sempre fez esse trabalho, né? De trabalhar o emocional, tanto da criança, do adolescente, só que agora é lei e tem que ser, né, trabalhado efetivamente. E especificado. Isso, e está regulamentado, né? Então, isso, a gente já tinha essa intenção, né? Desde muito tempo, a gente tem memórias, né? De professores que foram muito bons, de professores que não foram. Isso tudo é memória emocional. E agora, a gente tendo essa nova vertente, a gente tem a obrigação de trabalhar ela de uma maneira que produz impactos positivos, né? Nas crianças, nos adolescentes. Agora, Mila, explica um pouquinho para nós sobre o campo socioemocional. Então, o campo socioemocional, ele é assim, ele é uma competência, como você falou, Paty. Ele tinha a competência cognitiva, né, que os professores têm que desenvolver em sala de aula, tem a competência corporal, que também é desenvolvida em sala de aula, nas atividades físicas. E agora nós vamos trabalhar também com especificidades nessa área de habilidade, na área do socioemocional. De qual forma? Nós precisamos fazer com que a criança, como o adulto também, adquira as habilidades e atitudes
para entender as emoções de uma forma melhor. Como, por exemplo, eu posso falar sobre isso com a criança da educação infantil, que é a área onde nós trabalhamos. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu usei eu deixei aqui separadinho, e eu usei muitas vezes em sala de aula já. Então, é uma coisa que, assim, professora, fora essas formações que nós vamos fazendo, nós temos um conhecimento que chama empírico, né, Paty? Que é o conhecimento adquirido na experiência dos anos, de coisinhas, de atividades lúdicas, atividades que nós vamos desenvolvendo e criando dentro de sala de aula. E essa foi uma. Eu não sei se vocês conhecem o filme Divertidamente, que é um filme que, assim, foi bastante trabalhado do ano passado para cá, justamente porque era uma coisa que estava sendo inserida na escola. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma caixinha. Dá para ver, Paty? Dá sim. Então, eu fiz uma caixinha onde tem os personagens do Divertidamente. Coloquei uns envelopes dentro. Eu vou pegar um para vocês. Vou pegar só um, para a gente não se estender muito. Então, cada envelope tem um personagem. Essa personagem aqui é a personagem é a Alegria. O nome dessa personagem lá no desenho. Então, é assim, até peguei um personagem fácil, mas tem a tristeza, tem a personagem que é o nojinho, tem a personagem que é o medo. Então, o que eu, sentada em roda com as crianças, eu conversava com elas, às vezes contava uma história, inventava uma história, às vezes a história de um livro, e falava da felicidade, falava do medo. E na parte da felicidade, quando eu mostrava para eles essa figura, eles já sabiam que ela era relacionada à felicidade. Então, eu falava para eles, quando vocês estão felizes, vocês podem sair correndo, estabanado, derrubando os amigos. Essa é a forma correta de mostrar a felicidade? E aí eu ia explicando para eles, né? Que, olha ela aqui dentro. Eu tenho ela aqui dentro também, tá certo? E mostrava para eles que eles podem brincar, ser feliz, mas tem que tomar cuidado para não ser estabanado, não judiar do amigo. Como que eles demonstram a felicidade? Brincando com os amigos. Aí eu mostro algumas atividades de brincadeiras. Ó, em sala de aula, montando atividade. Mas cantando. Qual é a hora que eles demonstram alegria? Como que é a forma que eles podem demonstrar? Cantando, pintando, tá vendo? E eu vou pegar a tristeza, tem o medo, tem a tristeza, tem o nojinho e tem a raiva. Olha a raiva. Quando eles sentem raiva, eles têm o direito, o que eu tentava explicar, Paty? Que eles têm o direito de sentir a raiva. Eles não podem oprimir esse sentimento, porque isso vai fazer mal. Então, qual é a forma que eles podem demonstrar? Falando que eles têm que colocar para fora e tentar expressar o que eles estão sentindo. Não descontar no amigo, não querer bater no amigo, querer gritar com a professora, com o pai, com a mãe. Se ele vai no banheiro e lava o rosto, a raiva dele passa? Passa, por quê? Porque ele pode sentir a raiva e ver ela embora. Isso faz bem, né? Ele pode
sair um pouquinho de perto do amigo, se foi o amigo que fez alguma coisa para ele, tomar um copo d'água? Sim, ele pode tomar um copo d'água, ele pode respirar fundo, e assim por diante. Ó, dentro desse também tem o bonequinho da raiva, tá vendo? E assim por diante, eu ia trabalhando o sentimento, esses sentimentos mais, como que eu posso dizer? Os 5 sentimentos que mais a criança demonstra, porque fora esses sentimentos principais, nós temos os subsentimentos, mas daí já começa a ficar um pouco mais figurativo, já começa a trabalhar isso com crianças maiores. Enquanto são as nossas crianças de educação infantil, eu acho que a prioridade é trabalhar, né, esses primeiros sentimentos, explicar para eles do que se trata, explicar como que eles podem aplacar, como que eles podem conversar. Por isso a importância do desenvolvimento da fala, a importância de fazer a criança adquirir vocabulário para ela conseguir expressar, porque o que acontece? Quando ela não consegue expressar, ela quer bater, ela quer morder, porque ela não consegue expressar o sentimento, né? E quantas vezes em reunião de pais nós precisamos falar isso com os pais, né? Uma criança não vai lá e morde a outra aleatoriamente, de graça. É a forma dela de se expressar que ela às vezes não gostou de alguma coisa, ou que ela quer algum brinquedo que está com o amigo, não é verdade? É verdade. Então, E assim, né? um exemplo que eu poderia dar era Pode continuar. o exemplo que eu poderia dar. Não, muito bacana, Mila. E assim, né? A gente também trabalha dessa maneira, né? Bem explícita mesmo, né? Demonstrando nossas ações para a criança, exemplificando. Mas a gente também trabalha o socioemocional em todo momento, né? Durante um jogo, a gente explica que às vezes não é tão importante só ganhar, que você aprende coisas naquele momento, né? É um trabalho socioemocional. No trabalho, de repente, de arte também, você ensina as crianças a se expressar através da arte, da dança. Então, nesse caminho, né, que vai o socioemocional, não sempre falando, mas sempre trabalhando de uma maneira que contribua para que as crianças vivam melhor, né? Se tornem adultos que consigam controlar suas emoções. Isso. E que nem, Paty, você acha que um pai e uma mãe tá brincando com a criança de dominó em casa? E é certo o pai e a mãe deixar ele ganhar toda hora? Claro que não, porque o fracasso, ele faz parte da aprendizagem, né? Eu tenho esse momento com meu filho que eu jogo futebol. E eu, de verdade, como eu já até participei de time de futebol, eu ganho sempre dele. E é um choro toda vez. Então, não é que eu estou sendo ruim com ele. Eu estou ensinando que nem sempre a gente ganha, né? E que a experiência vale muito mais do que o ganhar ou perder, né? Do que o participar, né? É mais importante. Isso. E também como trabalhar o socioemocional quando a gente está num cargo de gestão escolar. Né? Eu acho que você tem uma visão muito ampla assim, da escola. Você tem a visão de como a cozinheira tem que trabalhar o emocional daquela criança, porque todos são educadores na escola, né? Aí a cozinheira vai apresentar os alimentos ou vai fazer coisas para instigar a vontade das crianças se alimentar. De repente, a cozinheira está ajudando a criança no richô a se servir e ela tem que ir incentivando, né? Isso é trabalhar o emocional da criança, para que ela
aceite novos alimentos, né? O desenvolvimento, como que, de repente, a moça da limpeza vai trabalhar o socioemocional da Bem criança. pensado. Ela não vai chegar e falar assim, nossa, sujou de novo. Não, ela vai ter outra abordagem, né? Porque essa visão restringe, de repente, as possibilidades da criança explorar materiais, coisas, porque ela vai ficar com aquela lembrança de que a moça da limpeza é chata, né? De que eu não posso bagunçar porque tem essa pessoa. Então, aí você olha para o professor, né? Quando chega uma agenda para a diretora, né, que sou eu, para avaliar o que uma mãe, de repente, falou, eu não posso chegar e falar, né? Para essa professora, então você vá procurar a coisa dessa criança que a mãe está querendo, não é? Não sempre vem? Uhum. Escrito na agenda, olha, perdeu uma chupeta. Aí o que você vai falar? Eu posso ajudar a professora a procurar, ou eu posso pedir para outra pessoa. Vamos procurar, gente. Se não encontrar, a diretora vai ligar para essa mãe, porque eu acredito que, assim, a mãe está esperando uma resposta e a professora está esperando outra. Então, se você entrar em um atrito com as duas, né, aí não tem emocional que aguente, né? Eu acho que o gestor ele tem que ter o emocional muito equilibrado para que ele consiga equilibrar toda a escola. Isso. Né? Então, acredito que essa visão de como o professor lida com a criança, de como que o professor trata, de como todos os outros envolvidos, até mesmo os pais, eu chamo a atenção. Porque às vezes o pai tem um linguajar lá fora, inadequado. Eu não vou chegar descontrolada para falar com esse pai. Eu vou incentivar e mostrar para ele que o comportamento da criança depende do dele. Isso. Né? Que o socioemocional, né, é o espelho. É como diz a avó, né, em casa. Você faz e seu filho vai gravar. E ele vai fazer igual, né? E é exatamente isso. Tudo de bom e de ruim a gente aprende muito mais com o comportamento das pessoas. Então, acredito que a escola, com comportamento positivo, a gestão com esse olhar humanizado para todos, né? Uhum. As professoras, eu acredito que tende a educar aquela criança que hoje é pequena, mas que daqui a pouco ela vai ser um profissional, que daqui a pouco ela vai ser uma mãe, que daqui a pouco ele vai ser um pai. Eu sou diretora de uma escola porque o meu sonho era ser professora de educação infantil desde quando eu era pequena. Então, eu tive uma péssima experiência? Não, eu tive uma excelente experiência na educação infantil. Para eu ter essa vontade de lutar pelos meus sonhos, né? Uhum. É isso que eu acredito que a educação tem que ser, né? Positivista, né? Que ela dê uma memória emocional para o aluno, de forma que ele seja crítico, reflexivo, tolerante, paciente, que ele saiba conviver em sociedade, né? Na escola, eu acredito que é o primeiro local que a criança aprende a viver realmente em sociedade. Isso. Ai, que lindo, Paty. Até me emocionei agora. E, assim, nós vamos procurar daqui para frente mais ferramentas, né? Porque, assim, agora a escola vai ser cobrada, que ela precisa mostrar como que ela faz, porque a escola já faz esse trabalho, mas ela precisa mostrar. Então, a capacitação, a educação continuada dos professores, sempre, né, Paty? E assim... Exatamente, né? Tudo começa com a formação do professor, né? Com a vontade do professor. Isso, vamos dar uma seguradinha, sabe para quê, Paty? Eu vi uns coraçãozinhos subir aqui, eu lembrei que a gente tem que pedir para a turma que está vendo mandar coraçãozinho para cima, sabe por quê? Porque daí o Instagram vai ver que a nossa live é relevante e vai chamar mais pessoas para participar. Então, quem está vendo a gente, dedinho aí no coração.
Queria também, Então, né? queria que você deixasse, Pode falar, amiga. deixa o seu arroba, Paty, para as pessoas, se quiserem entrar em Eu vou falar meu arroba, tá? Eu não vou escrever, não. contato. Meu arroba é Patrícia Helena Túlio. E é só isso. Com H? É, com H. Tá. E o meu é arroba Mila Bertier. E porque às vezes alguma pessoa direciona aí o aviãozinho e não são pessoas que seguem a gente, né, Paty? Então é bom a gente falar e vamos aí, meninas, ajuda a gente. E sobre E eu tô vendo que tem algumas pessoas, né, que estão na nossa live e que de repente é do meu convívio, né, que é do meu trabalho. Eu acredito, né, que eu esteja falando assertivamente, né, como eu trato as pessoas, e eu gostaria que, de repente, vocês pudessem colocar algo, né, se é exatamente que funciona assim, ou se ela está fazendo só falando bonito, né, porque está nas redes sociais. Eu acho que é interessante esse feedback dessas pessoas que estão aqui. E outra, a live vai ficar gravada, pode deixar lá nos comentários também, né, Paty? Porque nós estamos tentando fazer um trabalho de coração sincero, né? É verdade, né? 100% nós mesmas, né? E sem demagogia alguma, sempre expondo as nossas opiniões. O que a gente pensa, o que a gente quer ver para a educação, a melhora que nós queremos ver, em todos os sentidos, tanto na rede privada, quanto na rede municipal, estadual, governamental. É bem isso que a Paty falou. Eu conheço a minha sinceridade, eu sou amiga da Paty já de tempos, eu conheço essa pessoa maravilhosa, sei que é uma pessoa super responsável, uma pessoa dedicada, que realmente faz a educação com o coração, né, Paty? Ai, obrigada, Mila. Eu também conheço a Mila há muito tempo, né? E a gente trabalhou pouco tempo junto, mas foi bem importante esse tempo, porque nós conhecemos uma outra, né? Como professora, né? No mesmo patamar, assim, uma sempre valorizou muito o trabalho da outra. A Mila já ficava com os alunos maiorzinhos, eu sempre gostei dos bebês, os bebês são as minhas paixões, né? Então, eu acredito que se eu fosse professora, eu ia querer estar no berçário novamente, né? E nunca ter saído de lá, porque lá é o meu lugar realmente. Mas, assim, também gosto dos maiorzinhos, né? Meus últimos anos em sala de aula foi com os MGs, né? Que são as turmas maiorzinhas também. É bem diferenciado o trabalho do berçário, né? Que você tem que ser muito mais ativo, mais articulado. É isso aí. E acho que é isso, né, gente? Só para a gente dar uma fechada no socioemocional, Paty, tudo começou comigo, eu vou mostrar que eu achei aqui, ó, eu estava andando na livraria. Quero emprestado. Eu achei esse livro, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Foi assim que eu tive o clique da inteligência emocional. Quando eu vi esse assunto, coitado do meu marido aqui, porque tudo eu falava, gente, isso precisa entrar nas escolas. Isso precisa entrar nas escolas. E comecei a procurar alguma coisa na internet, foi quando eu encontrei a Escola da Inteligência do Augusto Cury. Comecei a ver o trabalho dele também, porque o Augusto Cury, eu acho que não posso falar 100% dos professores, mas pelo menos 90% dos professores conhecem o trabalho dele, né? Ele é um cara que ele é lido em mais de 70 países, o livro dele, os livros dele, aos milhões, já foram transcritos, né, Paty?
Ô, gente, desculpa. Isso. E, e assim, tem muito mais escola já fora do Brasil, porque daí eu fui saber mais sobre a trajetória e as coisas dele, Paty, e eu vi que fora do Brasil tem muito mais escolas que já adquiriram o trabalho dele como matéria curricular em suas escolas do que dentro do Brasil. Já tem bastante escolas que usa esse material dele, mas fora do Brasil tem muito mais. Olha só, um brasileiro dando show de bola lá fora a respeito de inteligência emocional. Tá? E assim, quem quiser saber um pouco mais desse trabalho, pode digitar na internet Escola da Inteligência, porque assim, ó, na primeira página tá escrito já assim, Paty, ó, Escola da Inteligência, como se desenvolve a inteligência emocional em alunos e professores. Por quê? Porque ele tem o capricho de saber que os professores precisam dessa educação continuada e de desenvolver essa ferramenta para ajudar as crianças de uma forma melhor. É verdade. É assim, né? Tudo como a gente havia começado a falar. Tudo começa no emocional do professor. E aí do professor vai para o aluno, né? E assim, gente, como que um professor que de repente não está com o emocional equilibrado, que não consegue controlar a sua emoção, que não consegue lidar com as frustrações, porque diariamente a gente tem que lidar com frustrações, sim, né? Ninguém, em nenhum trabalho, em nenhum local da vida é 100%. Então, o professor, ele tem que... Desculpa, Paty, nós também somos pais, somos mães, não é verdade? Sim, né? E assim, dessa forma, né? Conseguindo controlar as emoções, porque cada dia, gente, é uma emoção diferente. Um dia a gente está super feliz, outro dia a gente está super triste, outro dia a gente está super preocupado. E assim, se o professor não souber equilibrar isso, ele ensina as crianças a ser desequilibrado, né? Ele ensina a criança a não respeitar suas emoções, a não se autocontrolar, né? A não saber dosar os momentos que temos, né, na vida. Então, trabalhar as emoções é muito importante, tanto com o professor, quanto com os outros funcionários, porque cada dia, gente, é uma emoção diferente na escola. Mila sabe. Como que a gente... né? Cada dia... Um dia a cozinheira... Um dia a cozinheira não tem um legume, né? Aí você vai ficar louca porque não tem? Não, gente, a gente faz outra coisa. A gente olha o que tem mesmo valor nutricional e vamos pra frente, gente. Aí o professor fala, eu não vou fazer essa atividade porque eu não tenho uma tinta. Gente, usa outra cor, sabe? Nem sempre as coisas têm que ser dessa maneira, tão sistemática, né? Eu acho que é essa flexibilidade que falta em todos os lugares. É o olhar sensível, reflexivo nas situações. Isso, usou a palavra adequada, Paty. Flexibilidade, eu acho que é tudo na nossa vida. Na nossa vida profissional, na nossa vida particular. Adquirir a flexibilidade é uma coisa que ajuda nós a ficar, a centrarmos, a conseguir esse autocontrole. É maravilhoso. Usou a palavra que eu amo de paixão. E é isso aí, Paty. E conhecer também, conhecer a si mesmo, eu acho importante, né? A professora tem que conhecer aquilo que vai tirar ela do eixo. Não é? Conheceu, você não vai chegar às últimas consequências, gente. Se você conhece, você já para por ali. Fala, olha, amiga, vem aqui na minha sala um minutinho, só para eu esfriar minha cabeça. Não é verdade? Isso acontece com as crianças também. Eu estou falando mais no olhar de gestora,
né? Porque do que de professora, porque eu já estou há 3 anos na gestão. Então, eu já tenho mais próximo da minha realidade atual, né? Então, é a mesma coisa com a criança. Você vai ensinando a criança a se perceber, a entender o que ela está sentindo, para que ela não chegue às últimas consequências de bater num amigo, de morder, né? De causar algum dano a alguém, ajudar. né? Isso. Desenvolver esse socioemocional é isso, trabalhar, ele entender a empatia, para quando ele conseguir entender que se nele dói, que se ele fica triste, que se aquilo que o amiguinho falou para ele magoa ele, também magoa o amiguinho, também dói no amiguinho, né? Exatamente, né? Perceber que os impactos que ele causa no outro, né, é o mesmo significado que tem para a vida dele. Então, ensinar a pensar, gente, a escola tem que ensinar a pensar, né? Ensinar a refletir antes de agir. Isso. E é isso aí, né? Acho que é esse o papel da escola da inteligência, né? Eles falam muito de ensinar o aluno a pensar. Né? A escola tem que ser o local, né, que ensina, o local apropriado para que a criança aprenda a pensar, né? É porque ali ela tem bastante socialização com outros da mesma idade do que ela, né? Hoje as famílias estão cada vez menores, tem no máximo um irmãozinho ou dois, não é que nem antigamente, né, que a gente crescia lá com 5, com 10, na mesma casa, então desenvolvia-se muito mais habilidade do que hoje em casa. Então a escola é o meio para que essas coisas sejam trabalhadas, né, vamos dizer assim. É verdade. E eu acho que dá pra gente fazer mais live, viu, Paty? O que você tá achando? Vê aí com a galerinha se eles topam escutar a gente em outras lives pra gente falar sobre alimentação, pra gente falar sobre yoga, meditação na escola, que também são coisas que ajudam muito. Nós podemos também falar sobre essa inclusão. Nós temos muitas coisas para falar sobre inclusão, não temos não, Paty? Temos. E o assunto que eu achei bem importante, assim, no momento, né, é falar sobre o emocional das pessoas na quarentena. Eu recebi muitas, cerca de mais de 20 questões para falar do emocional na quarentena. Como que a gente ensina as crianças? Como que a gente vai lidar com essas situações? Como que esse impacto de estar longe da escola está prejudicando o socioemocional? Eu acho que a gente teria um bom assunto para falar, né, do emocional na quarentena. Eu acho que é interessante. Então, nós vamos já deixar combinado aqui, perante todas as nossas colegas que estão escutando, que nós vamos ver essas perguntas juntas e ver o que a gente pode responder delas. Pode ser? Certo. Então, tá bom. Uma questão que uma pessoa me perguntou, né, foi como trabalhar o emocional da criança que sofreu preconceito na escola. Eu acho, gente, que a escola... Cortou um pouquinho? Vou repetir. Como trabalhar o emocional da criança que sofreu preconceito na escola. Não entendi. Entendeu? Foi sobre o emocional da criança que sofreu preconceito na escola. Esse também é um assunto que dá uma live inteira, Paty. Dá uma live inteira, porque a escola é uma rede de proteção, ela não pode expor a criança jamais, né? Então, a gente já fica semi-combinadas que vai ter mais live para vocês, ok? E é isso daí, eu acho que nós conseguimos abordar um pouquinho desse assunto da melhor forma que poderíamos, né? Assim, eu agradeço do seu tempo de poder estar comigo.
de se entregar a mais esse momento de oferecer esse conhecimento, né, para as pessoas que estão conosco no Instagram e que depois vão poder assistir, porque às vezes as pessoas não puderam assistir agora, mas como vai ficar gravada, depois elas podem dar uma olhadinha, pode rever novamente. E eu fico muito grata de você estar comigo, compartilhando, de querer passar para o mundo aquilo que nós já adquirimos de experiência na área da educação. Eu que agradeço você, Mila, pela oportunidade, né, por estar sempre comigo também, de apoiar as minhas ideologias, que são bem próximas das suas, né? Acredito que a gente tenha conseguido colocar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Que é muito pouco ainda, né? Comparado à grandiosidade, né? Que é esse assunto socioemocional. E a questão da BNCC também. Eu também agradeço a todas que participaram. Eu vi várias carinhas, né? Várias pessoas. Eu não vou citar nomes para não ficar feio, gente, e não esquecer ninguém, né? Então, eu agradeço infinitamente. Obrigada, Jana, Camila. Eu vi a Flávia também trabalha comigo. Agradeço por vocês estarem aqui, sempre apoiando, né? E assim, eu acredito que a internet veio nessa perspectiva de disseminar o conhecimento, né? De tornar próximo a todos. E nosso papel como professor mudou um pouquinho, né? Ele mudou um pouquinho do papel do professor na sala de aula e agora a gente está nas redes, né? Mas isso é muito importante para que todos, né? Nem sempre esse conhecimento cabe ao só ao professor, né? Porque essas habilidades de cooperação, paciência, tolerância, têm que ser ensinadas em casa também. Porque se não for ensinado em casa também, ele deixa de ser importante para o aluno que está na escola, né? Então, acredito que seja isso. Muito obrigada por estarem aqui. E, gente, deixa um comentáriozinho para nós lá, que a gente vai deixar gravado, tá bom? E então, é isso, gente. Que vocês tenham um ótimo final de semana. E que brinquem com seus filhos, quem for mães e pais, na segunda-feira, Dia das Crianças, né? Então, que continuem aí as brincadeiras, que continuem aproveitando esse tempo com o filho de vocês, tá bom? Então, tá bom, Paty. Até a próxima, que agora a gente já tá combinada que vai ter próxima, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. E é isso aí, gente. Nós vamos finalizando. Que vocês tenham um bom final de semana, tá bom? Fiquei muito contente da Lana, Sandra, Jana, Camille estar aqui com a gente, tá bom? Rose. Ficamos muito contentes. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.